Sandra se alia a Celso por vingança, arma um flagrante contra Túlio, e tudo sai do controle de forma humilhante. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, tomada pelo ódio, Sandra promete ajudar Celso a destruir Túlio e jura que vai desestabilizar o romance do médico com Estela. Convencida de que tem o plano perfeito, ela finge passar mal e atrai Túlio para uma armadilha calculada. Mas o que era para ser um flagrante acaba virando um desastre. O beijo acontece, só que quem presencia a cena é Ernesto, não Estela. A casa vira palco de agressão, acusações e desconfiança, enquanto Sandra percebe tarde demais que perdeu o controle da situação. A vingança falha, Estela é expulsa sem entender nada e o jogo vira contra a própria vilã. A aliança com Celso não rende o efeito esperado e Sandra acaba abrindo uma guerra ainda mais perigosa dentro da própria casa. Tudo deverá acontecer logo após Celso desabafar com Sandra sobre o fato de Estela ter terminado com ele por Túlio e estar arrasado com isso. Sandra se levanta lentamente. O desabafo de Celso já foi feito. Ela não consola, não abraça, apenas enxerga ali a chance perfeita. Sandra fala, firme e venenosa. Então é isso. A Estela terminou com você por causa do Túlio. Ele roubou o que era seu. Celso suspira pesado, derrotado. Celso responde, amargo. Ela nem quis me ouvir, simplesmente escolheu ficar com ele. Sandra se aproxima, encara o irmão nos olhos. Sandra afirma fria. Isso não foi escolha, Celso. Foi manipulação. Esse médico entrou na vida dela com pose de salvador e te colocou como vilão. Celso balança a cabeça, sentindo o golpe. Celso comenta revoltado. Eu dei tudo para aquela mulher e fui jogado fora como lixo. Sandra sorri de canto. Um sorriso perigoso. Sandra provoca, calculista. E você vai aceitar isso? Vai deixar o Túlio desfilar com a sua noiva como se tivesse vencido? Celso fecha os punhos. Celso rebate, tenso. E o que eu posso fazer? Ela não acredita mais em mim. Sandra cruza os braços, segura de si. Sandra garante, segura. Não precisa acreditar em você. Basta ver com os próprios olhos. Celso ergue o olhar, atento. Celso pergunta desconfiado. Ver o quê? Sandra se aproxima mais e baixa o tom, quase sussurrando. Sandra explica venenosa. Vou atrair o Túlio até minha casa fingindo que estou passando mal. Médico nenhum vira as costas para isso. Depois, faço a Estela chegar no momento exato para flagrar algo que destrua qualquer confiança. Celso engole seco. Celso questiona, apreensivo. Você está falando de um flagrante? Sandra confirma com um leve aceno de cabeça. Sandra responde, cruel. Um beijo, um gesto errado, uma imagem impossível de apagar. Celso hesita por um instante. Celso alerta, inseguro. Isso pode sair do controle? Sandra ri, sem humor. Sandra finaliza, sombria. Controle é o que eu mais sei ter. Quem vai perder tudo dessa vez é o Túlio. Celso fica em silêncio por alguns segundos. E então concorda. Celso conclui, rancoroso. Faz isso. Eu só quero ver esse homem cair. Sandra sorri, satisfeita. A vingança começa ali, silenciosa, calculada e pronta para virar um caos muito maior do que eles imaginam. Pouco tempo depois, Sandra entra em ação. Sozinha no quarto, já vestida como baronesa, ela respira fundo diante do espelho e ensaia a fragilidade que vai usar como isca. Em seguida, chama Olga com urgência. Sandra ordena teatral, levando a mão ao peito. Olga, eu não tô me sentindo bem, uma tontura forte, falta de ar. Corre no hospital e chama o Dr. Túlio agora. Diz que é urgente. Assustada, Olga obedece sem questionar e sai às pressas. Minutos depois, Túlio chega à mansão visivelmente preocupado. Ao vê-lo, a baronesa se apoia no sofá, fingindo fraqueza. Sandra fala, com a voz trêmula e calculada. Ainda bem que você veio, achei que fosse desmaiar. Essa tontura voltou e meu coração tá disparado. Túlio se aproxima imediatamente, atento, colocando o estetoscópio no pescoço.
Túlio responde, profissional. Vamos com calma. Vou te examinar direitinho. A senhora precisa me dizer exatamente o que está sentindo. Sandra exagera nos sintomas. Respira com dificuldade. Fecha os olhos. Encena cada gesto. Sandra insiste, dramática. Eu tô com medo, doutor. Essas coisas não são normais. Às vezes acho que vou morrer sozinha aqui. Túlio tenta tranquilizá-la, sem desconfiar de nada. Túlio orienta, calmo. Respira fundo. Pode ser apenas uma queda de pressão. Vou cuidar de você. Enquanto isso, seguindo ordens da baronesa, Olga volta ao hospital e procura Estela às pressas. Olga fala, aflita. Estela, o Dr. Túlio mandou te chamar. A baronesa passou mal de repente e pediu ajuda urgente. Estela estranha, mas a preocupação fala mais alto. Estela questiona, insegura. O Túlio pediu mesmo? Olga confirma, apressada. Pediu sim. Disse que precisava de você lá agora. Sem imaginar que tudo faz parte de uma armação cruel, Estela se prepara para ir até a mansão. De volta à sala, Sandra observa Túlio com atenção, calculando cada segundo. Um sorriso quase imperceptível surge em seu rosto. Sandra pensa, confiante, que o flagrante está prestes a acontecer. Na cabeça dela, tudo está sob controle. Mas a armadilha que deveria destruir Túlio e Estela está prestes a sair completamente do rumo e virar contra ela mesma. Enquanto isso, na sala da mansão, Túlio termina o exame com atenção, guarda os instrumentos com cuidado e respira mais aliviado. Túlio comenta, profissional, sua pressão já estabilizou. Não vejo nada grave agora. Provavelmente foi ansiedade ou um mal-estar passageiro, mas a senhora precisa repousar. Sandra permanece sentada no sofá, pálida de propósito, observando cada movimento dele. Quando Túlio se afasta um pouco, ela suspira fundo, como se estivesse frágil demais para ficar sozinha. Sandra fala, em tom baixo e calculado. Às vezes eu me sinto tão desamparada nessa casa. Passar mal assim, sem ninguém por perto, dá um medo terrível. Túlio se vira constrangido, tentando manter distância. Túlio responde, educado. Eu entendo, mas a senhora precisa evitar estresse. Isso ajuda muito. Sandra se levanta devagar, fingindo tontura, e se aproxima mais do que o necessário. Sandra continua, insinuante. Você sempre aparece quando eu mais preciso. É reconfortante. Nem meu marido cuida de mim desse jeito. Túlio fica visivelmente desconfortável. Túlio rebate, cauteloso. Eu só faço o meu trabalho, baronesa. Nada além disso. Sandra dá um passo à frente, invade o espaço dele, olha diretamente nos olhos. Sandra murmura provocadora. Trabalho ou cuidado? Porque eu sinto que você se preocupa comigo de verdade. Túlio engole seco e tenta se afastar. Túlio diz, firme. A senhora está confundindo as coisas. Eu sou médico. Sandra sorri de canto. Segura o braço dele com força inesperada. Sandra sussurra. Perigosa. Às vezes a gente confunde mesmo. Sentimentos aparecem quando a gente menos espera. Antes que Túlio consiga reagir, Sandra segura o rosto dele e o beija. Um beijo rápido, forçado, frio, completamente planejado. Nesse exato instante, a porta da sala se abre com violência. E ao invés de Estela, Ernesto entra e congela ao ver a cena. Ernesto explode, fora de si. Mas que diabo está acontecendo aqui? Sandra se afasta imediatamente, fingindo choque. Sandra finge se explicar. Ernesto, não é o que você está pensando. Túlio entra em pânico. Túlio tenta explicar desesperado. Ernesto, eu juro que não fiz nada. Ela me beijou do nada. Mas Ernesto não escuta. Tomado pela fúria, avança e acerta um soco em Túlio, que cai para trás. Ernesto grita, transtornado. Seu canalha, na minha casa, com a minha mulher. Sandra percebe que perdeu completamente o controle da situação. Sandra tenta intervir, aflita. Para, Ernesto. Isso foi um mal-entendido. Túlio se levanta com dificuldade, o rosto machucado, ainda tentando se defender. Túlio insiste ferido. Eu vim aqui por causa de um chamado médico, nada mais.
Ernesto aponta para a porta, tremendo de ódio. Ernesto rosna. Sai da minha casa agora, antes que isso fique pior. Nesse momento, a campainha toca. É Stella, chegando à mansão sem entender nada. Ernesto abre a porta com brutalidade. Ernesto dispara seco. Já foi embora. Você não é necessária aqui. Ele bate a porta na cara de Stella. Do lado de fora, ela fica parada, confusa, sentindo que algo terrível aconteceu. Dentro da mansão, Sandra respira fundo, o olhar escuro e inquieto. O plano que deveria destruir Túlio e Stella saiu do controle e agora ameaça engolir todos ao redor. Depois de Ernesto fecha a porta com violência, o barulho ecoa pela sala. Ele se vira lentamente para Sandra, com o rosto vermelho de raiva e os punhos cerrados. Sem aviso, ele avança e arranca o tapa-olho e parte do penteado da baronesa, expondo Sandra de vez. Ernesto explode, transtornado. Tira essa fantasia agora, chega de teatro. Você acha mesmo que eu sou um palhaço? Sandra se assusta, mas tenta manter o controle. Respira fundo e decide falar a verdade. Sandra confessa tensa. Calma, Ernesto, aquilo não foi traição. Eu fiz aquilo de propósito. Era para Stella ver. Ernesto fica alguns segundos em silêncio, assimilando. Ernesto reage, incrédulo. Como é que é? Você beijou outro homem na minha frente de propósito? Sandra tenta se explicar, andando pela sala, gesticulando. Sandra justifica nervosa. Era um plano. O Túlio roubou a Stella do Celso, humilhou meu irmão. Eu só queria separar os dois, ajudar o Celso a reconquistar ela. Ernesto ri, amargo. Ernesto dispara furioso. E para isso você me usou? Usou minha casa, meu casamento, meu nome. Você me fez virar motivo de chacota. Sandra se aproxima, tentando tocar nele. Sandra insiste, exaltada. Você não entende. Eu fiz isso pela família, pelo Celso. Ernesto se afasta bruscamente. Ernesto grita, cheio de ódio. Pela família nada. Você só pensa em vingança, em destruir todo mundo que cruza seu caminho. Sandra perde a paciência e grita de volta. Sandra explode, agressiva. E você acha que é diferente? Você também vive de golpe, de mentira, de fingimento. O clima fica pesado. Os dois se encaram, respirando com dificuldade. Ernesto fala ameaçador. Se você fizer mais uma armação dessa sem me avisar, eu acabo com você. Tá me ouvindo? Antes que Sandra responda, a campainha toca. Por um segundo, Sandra sorri, acreditando que finalmente Stella chegou para ver o estrago. Ernesto vai até a porta, ainda tomado pela raiva, e abre com brutalidade. É Stella, confusa e aflita. Stella tenta falar, insegura. Ernesto, disseram que o Túlio precisava de mim. Eu vim ajudar. Ernesto não deixa ela continuar. Ernesto corta, frio. O Túlio já foi embora. Aqui você não tem mais nada para fazer. Sem esperar resposta, ele bate a porta na cara dela. Do lado de fora, Stella fica paralisada, sentindo um aperto no peito, sem entender o que aconteceu. Dentro da mansão, Sandra percebe o tamanho do desastre. Ela anda pela sala, nervosa, passa a mão no rosto, a voz sai mais baixa. Sandra murmura frustrada. Nada saiu como eu planejei. Ernesto encara ela pela última vez naquela noite. Ernesto conclui, duro. Você perdeu o controle. E quando você perde o controle, todo mundo paga. O silêncio se instala. A vingança falhou. O plano virou contra a própria Sandra. E a guerra que ela tentou manipular agora ameaça engolir o casamento, a família e todos ao redor. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Ernesto se apaixona por Doris River, sem imaginar que ela é Dita. Abandona Sandra e provoca um surto perigoso na falsa baronesa. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, Dita assume de vez a identidade de Doris River e encanta todos com seu talento, principalmente Ernesto, que fica obcecado pela cantora misteriosa. Sem perceber quem ela realmente é, ele passa a ignorar Sandra e a deixá-la exposta diante da elite. Humilhada e tomada pelo ciúme,
Sandra perde o controle ao ser colocada de lado e reage de forma extrema. A obsessão de Ernesto e o surto da vilã transformam Doris River na peça mais perigosa dessa história. Tudo deverá acontecer logo após Dita aceitar se transformar em Doris River e gravar o disco como a cantora internacional para ajudar Candinho. Lorival passa por acompanhar Dita de perto, quase como um diretor exigente. Ele corrige cada detalhe, a postura da coluna, o jeito de segurar o microfone, o ritmo da respiração antes de cantar. Para ele, não basta cantar bem. Doris River precisa parecer inalcançável. Lorival orienta firme. Doris não pede licença. Doris entra, ocupa o espaço e todo mundo sente que ela chegou. Dita se dedica como nunca. Passa noites em claro treinando inglês, repetindo versos até a voz falhar, escrevendo a pronúncia das palavras em papéis espalhados pelo quarto. Diante do espelho, ensaia olhares frios, um sorriso contido, completamente diferente da doçura simples da Dita Ribeiro. Em alguns momentos, o cansaço vence. Dita confessa, exausta. Tem hora que eu nem sei mais quem eu sou. Parece que estou virando outra pessoa. Lorival responde, com calma calculada. É exatamente isso. Doris River não nasce. Ela é construída. O esforço tem um motivo claro. Em pensamento, Dita só enxerga Candinho, a fábrica ameaçada. O medo de perder tudo. Dita murmura sozinha, determinada. Se isso salvar o Candinho, eu aguento qualquer coisa. Chega o dia da gravação na Rádio Paraíso. Dita aparece irreconhecível, roupas elegantes, máscara cobrindo parte do rosto, passos seguros. Lorival caminha ao lado dela como um guardião. Lúcio se levanta assim que a vê, claramente impressionado. Lúcio comenta, admirado, Doris River, a rádio é toda sua. Dita apenas inclina a cabeça, mantendo o mistério, exatamente como Lorival ensinou. Por ironia do destino, Ernesto está na rádio resolvendo o assunto. Ao ouvir o burburinho no corredor, ele para, curioso. Ernesto pergunta a Thales, quem é essa mulher? Thales responde, a cantora internacional, Doris River. Vai gravar hoje. Ernesto franze a testa e decide assistir. Do outro lado do vidro do estúdio, Dita percebe o olhar dele. O coração dispara. Por um segundo, a antiga raiva ameaça vir à tona. Dita sussurra para Lorival, tensa. É ele. Eu odeio esse homem. Lorival se aproxima e fala baixo, quase como um comando. Lorival afirma, firme. Respira. Hoje você não é a mulher que ele tentou destruir. Hoje você é inalcançável. Dita fecha os olhos por um instante. Quando abre, o olhar muda. A insegurança some. O medo se transforma em controle. Ela se posiciona diante do microfone. A Dita desaparece. E Doris River nasce ali, pronta para enganar o mundo, inclusive seus piores inimigos. Enquanto isso, no estúdio, assim que Doris River solta na primeira nota, o estúdio é tomado por um silêncio absoluto. A voz sai firme, envolvente, com um sotaque impecável e uma emoção que atravessa o vidro da cabine. Lorival acompanha cada segundo com o peito inflado, os olhos marejados de orgulho. Lúcio fecha os olhos por instinto, arrepiado, como se estivesse diante de algo histórico. Mas é Ernesto quem fica completamente fora de órbita. Ele se inclina para a frente, esquece onde está, esquece quem é. O olhar acompanha cada gesto de Doris, cada respiração antes dos agudos, cada pausa calculada. Ernesto murmura hipnotizado. Meu Deus do céu, que mulher é essa? A música termina. Por alguns segundos, ninguém reage, até que os aplausos explodem dentro do estúdio e do lado de fora. Técnicos, produtores, todos batem palmas, impressionados. Lorival entra na cabine, tomado pela emoção. Lorival declara com a voz embargada. Eu sabia. Eu sempre soube. Você nasceu para isso, Doris. Dita mantém a postura fria, apenas um leve sorriso profissional, exatamente como foi treinada. Do lado de fora, Ernesto cria coragem e se aproxima, visivelmente nervoso, ajeitando o bigode, tentando parecer confiante, mas falhando miseravelmente.
Ernesto fala empolgado, quase sem fôlego. Doris River, eu sou seu maior fã. Nunca ouvi nada igual. A senhora é extraordinária. Dita sustenta o personagem. O olhar é distante, elegante, quase indiferente. Ela responde apenas o necessário. Dita comenta, fria e contida, forjando um sotaque. Obrigada. Fico feliz que tenha gostado. Sem dar espaço para a conversa, ela se afasta, deixando Ernesto parado, ainda mais encantado. Já dentro do carro, longe da rádio, a máscara cai. Dita cruza os braços, tomada pela raiva acumulada. Dita desabafa, indignada. Foi um esforço gigantesco não voar naquele homem. Só de olhar para a cara dele eu lembrava de tudo o que ele fez comigo. Lorival mantém a calma, satisfeito com o efeito causado. Lorival afirma convicto. Ele tentou destruir a Dita Ribeiro e agora está completamente apaixonado pela Doris River. Isso é poder. Dita respira fundo, ainda tremendo. Dita murmura, confusa. Eu nunca imaginei que isso fosse virar esse jogo. Enquanto isso, em casa, Ernesto não consegue pensar em mais nada. Ele coloca as gravações recém-feitas para tocar, uma atrás da outra. Fecha os olhos e se deixa levar pela voz. Ernesto sussurra sozinho, obcecado. Doris River, você é incrível. Sem perceber, ele acaba de se apaixonar pela mulher que mais odiou no passado. E esse sentimento promete virar uma arma perigosa contra todos ao redor. Depois de um tempo, Lúcio organiza uma festa sofisticada para o lançamento do disco de Doris River. O salão está lotado. A elite paulistana comparece em peso, comentando curiosa sobre a cantora internacional misteriosa que vem conquistando a cidade. Ernesto faz questão de estar presente e obriga Sandra a acompanhá-lo, exigindo que ela esteja impecável, vestida como baronesa. Desde o início da noite, porém, algo está errado. Quando Doris River surge, mascarada, elegante, cruzando o salão com postura segura, todos os olhares se voltam para ela. Um burburinho toma conta do ambiente. Ernesto simplesmente esquece Sandra. Ele se inclina para a frente, acompanha cada passo de Doris. Não disfarça o encantamento. Chega a se aproximar demais, tentando puxar conversa, oferecendo bebidas, sorrindo como um homem apaixonado. Sandra percebe tudo. O sorriso dela se desfaz pouco a pouco. Sandra sussurra, irritada entre dentes. Ernesto, você está passando dos limites. Ele nem responde direito. Apenas balança a cabeça, sem tirar os olhos de Doris, como se Sandra não estivesse ali. Doris mantém a postura fria e distante. Responde Ernesto com educação mínima. Evita contato prolongado. Se afasta sempre que ele se aproxima demais. O desprezo elegante só alimenta ainda mais a obsessão dele. Sandra começa a se sentir invisível. Outras mulheres percebem a situação, cochicham, lançam olhares de curiosidade e julgamento. Pela primeira vez, a baronesa não é o centro das atenções. É apenas a mulher ignorada ao lado do marido. O constrangimento vira humilhação. Ao chegarem em casa, o clima explode. Sandra entra primeiro, arranca as luvas, joga a bolsa no sofá com força. Sandra acusa, furiosa. Você tá estranho há dias? Não me procura, não me olha, não me respeita. Tá me traindo, Ernesto. Ernesto fecha a porta devagar. O semblante está cansado, duro, como quem não quer mais fingir. Ele respira fundo antes de responder, sabendo que aquela conversa não tem volta. Ernesto fala frio. Eu cansei de fingir, Sandra. Ela se vira lentamente, sentindo o chão escapar sob os pés. Sandra pergunta desconfiada. Fingir o quê? Ernesto encara o vazio por um segundo. E então, decide ir até o fim. Ernesto confessa, seco. Fingir que ainda sinto alguma coisa por você. O silêncio pesa como um golpe. Sandra empalidece. Pela primeira vez, não é ela quem controla o jogo. E o nome de Doris River ecoa, invisível, entre os dois, como o início de uma guerra que promete ser cruel. Ernesto encara Sandra sem desviar o olhar. Não há mais medo, nem hesitação, só cansaço e decisão. Ernesto confessa frio.
Eu tô apaixonado pela Doris River. Por um segundo, Sandra não reage. O silêncio parece engolir a sala. Então a ficha cai e ela explode. Sandra grita, transtornada. Como é que é? Você enlouqueceu, Ernesto? Ela avança um passo, o rosto tomado de fúria. Sandra continua aos berros. Você tá me dizendo que vai me largar por causa de uma cantora mascarada que acabou de aparecer? Ernesto não recua. A voz dele sai firme, definitiva. Ernesto declara decidido. Eu nunca senti nada parecido. Eu quero ficar com ela. Quero me separar de você. Sandra ri, um riso nervoso, quase histérico. Sandra explode, fora de si. Você vai jogar fora anos de parceria, golpes, planos, dinheiro, por causa de uma mulher? Ela aponta o dedo no rosto dele. Sandra acusa, venenosa. Eu estive do seu lado em tudo. Em cada mentira, em cada farsa. Ernesto rebate duro. Justamente por isso. Eu cansei dessa vida. Cansei de você. As palavras atingem Sandra como uma bofetada. Por alguns segundos, ela respira fundo, tentando se recompor. Quando volta a falar, o tom muda. A fúria dá lugar a algo muito mais perigoso. Sandra ameaça, fria. Você não vai me deixar na miséria, Ernesto. Se tentar, eu acabo com a sua vida. Ernesto sorri de canto, um sorriso calmo demais para aquele momento. Ernesto responde, ameaçador. Cuidado com o que fala. Você tem muito mais a perder do que eu. Ele se aproxima um pouco, baixa a voz. Ernesto completa, implacável. Não esquece que eu sei que você forjou a própria morte para virar baronesa. Um escândalo desses te colocaria direto atrás das grades. Sandra empalidece na hora. O corpo trava. O olhar vacila. Por um instante, o poder muda de mãos. Ela engole seco, mas não se rende. Sandra sussurra, cheia de ódio. Se você acha que essa Doris vai te salvar, tá muito enganado. Ela se afasta, tremendo de raiva. Sandra conclui sombria. Se essa mulher continuar no meu caminho, eu destruo ela. O silêncio volta a dominar a casa. A guerra está declarada. De um lado, um homem dominado por um amor obsessivo. Do outro, uma mulher capaz de qualquer coisa para não perder poder. E Doris River, sem saber, acaba de se tornar o alvo mais perigoso dessa história. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Um detalhe no exame de Miriam prova que ela não é quem diz ser. E um segredo chocante vem à tona. Nos próximos capítulos de Eta Mundo Melhor, Stella se recusa a perdoar a mulher que afirma ser sua mãe, ainda marcada pelo abandono e pela dor do passado. Mesmo pressionada por Túlio a tentar uma reaproximação, o ressentimento fala mais alto e o reencontro se torna cada vez mais tenso. Tudo muda quando um simples exame revela uma incompatibilidade impossível de ignorar. Desconfiada, Stella confronta-se à mulher e arranca uma confissão devastadora sobre o que de fato aconteceu com a verdadeira Miriam, a sua mãe. Tudo deverá acontecer logo após Stella não conseguir tirar da cabeça tudo o que Túlio disse. A possibilidade de Miriam ter pouco tempo de vida ecoa como um aviso cruel, apertando o peito. Mas o ressentimento fala mais alto. Ela anda de um lado para o outro no corredor, os olhos marejados, a respiração irregular. Cada passo traz uma lembrança antiga. A ausência, o silêncio, a sensação de ter sido deixada para trás. Quando Túlio se aproxima, percebe na hora o estado dela. Ele diminui o tom de voz, escolhendo as palavras com cuidado. Túlio fala, cuidadoso. Eu sei que isso é difícil, mas se ela realmente tiver pouco tempo, talvez seja importante você tentar se aproximar. Stella para de andar. Fecha os olhos por um instante, tentando segurar o choro que insiste em vir. Quando fala, a voz sai carregada de mágoa. Stella desabafa, amarga. Tentar o quê, Túlio? Aquela mulher me abandonou, sumiu da minha vida para viver um amor e me deixou para trás como se eu não fosse nada. Ela passa a mão no rosto com força, nervosa, como se quisesse apagar as próprias emoções. Stella continua, ferida. Eu passei a vida inteira aprendendo a viver sem mãe, aprendendo a não precisar de ninguém.
E agora, do nada, eu tenho que fingir que tá tudo bem? Túlio se aproxima um pouco mais, mas sem invadir o espaço dela. Ele sabe que aquele é um terreno sensível. Túlio responde sincero: eu não tô dizendo que você tem que perdoar. Só que talvez você não tenha outra chance de dizer tudo o que ficou entalado aí dentro. As palavras pesam mais do que Stella gostaria de admitir. Ela engole seco, o olhar perdido no chão do hospital. O ódio ainda existe, mas agora divide espaço com um medo novo, o de se arrepender tarde demais. Stella permanece em silêncio, completamente dividida entre o rancor do passado e a possibilidade de uma despedida que talvez nunca tenha imaginado enfrentar. No dia seguinte, Miriam desperta mais lúcida do que nos dias anteriores. Ainda debilitada, insiste com a equipe médica que precisa ver Stella. Diz que sabe que a filha lhe está ali, que sente isso. Diante da insistência, Stella acaba concordando em entrar no quarto, vestida como enfermeira, mantendo uma distância calculada da cama. Assim que a vê, o semblante de Miriam se transforma. Os olhos marejam na mesma hora, e ela estende a mão com dificuldade, como se temesse que Stella desaparecesse novamente. Miriam fala, com a voz fraca e emocionada: Eu sabia que você ia voltar, minha filha. Eu rezei tanto para te ver de novo. Stella sente o peito apertar. O nome minha filha ecoa forte demais. Ela abaixa o olhar, finge ajustar o soro e responde com frieza. Stella responde contida: A senhora está se confundindo. Eu já lhe disse. Eu sou a enfermeira aqui do hospital. Miriam franze a testa, confusa, mas não se convence. Ela observa cada detalhe do rosto de Stella, como se estivesse montando um quebra-cabeça antigo. Miriam rebate, emocionada: Não, eu reconheço você. Esse olhar, essa maneira de ficar séria quando está nervosa, é a mesma desde criança. Ela respira com dificuldade. A voz falha, mas insiste. Miriam continua, arrependida. Eu sei que você está com raiva de mim. Sei que nunca me perdoou por eu ter ido embora. Eu abandonei o lar para viver um amor e deixei você para trás. Eu fui covarde. Stella engole seco. As palavras atingem em cheio tudo aquilo que ela passou a vida tentando enterrar. As mãos tremem e ela aperta os punhos para não chorar. Miriam tenta se aproximar mais, mesmo fraca. Miriam implora com culpa: Mas eu nunca deixei de pensar em você. Nunca deixei de ser sua mãe, mesmo longe. Stella respira fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçam cair. Quando fala, a voz sai firme, mas carregada de dor. Stella fala, fria, mas profundamente abalada: A senhora está delirando. Descansa. Isso não é real. Não sou quem você pensa. Miriam balança a cabeça em negação, completamente perdida. Miriam sussurra desesperada: Não faz isso comigo. Eu sei quem você é. Sem conseguir suportar mais, Stella vira de costas e sai do quarto às pressas. A porta se fecha lentamente, abafando o choro de Miriam, que passa a chamar pela filha, confusa e desesperada. No corredor, Stella encosta na parede, fecha os olhos e respira fundo, tentando recuperar o controle. As pernas fraquejam, o coração dispara. E por pouco ela não desaba ali mesmo. O passado voltou com força. A ferida nunca cicatrizou. E negar aquela mulher acabou de doer mais do que qualquer confronto. Mais tarde, Túlio chama Stella para conversar em uma sala reservada do hospital. O clima é sério. Ele segura uma pasta com novos exames feitos naquela manhã e fecha a porta com cuidado, como se soubesse que o que vem a seguir não é simples. Túlio explica cauteloso: Nós repetimos alguns exames para acompanhar o quadro clínico, pressão, função neurológica e também o exame de sangue. Stella senta sem muito interesse, ainda tomada pelo turbilhão emocional da conversa com Miriam. Ela pega os papéis quase por reflexo, passando os olhos rapidamente pelas informações técnicas. Até que algo chama sua atenção: o tipo sanguíneo. O rosto de Stella perde a cor na mesma hora. Os dedos tremem levemente ao segurar a folha. Stella fala, em choque contido: Isso está errado. Túlio franze a testa, sem entender de imediato.
Túlio pergunta, confuso. Errado como? Estela respira fundo, sentindo o coração disparar. Ela aponta diretamente para o resultado. Estela explica, tensa. O tipo sanguíneo dela. Meu pai era tipo O, eu sei disso desde criança. Eu sou tipo A. Essa mulher é tipo B. Isso não fecha de jeito nenhum. Ela engole seco antes de continuar. Estela completa, quase sussurrando. Biologicamente, ela não pode ser minha mãe. O silêncio toma conta da sala. Túlio se inclina para olhar o exame com mais atenção. Em poucos segundos, entende a gravidade do que está diante deles. Túlio reage, chocado. Se esses dados estiverem corretos, não existe compatibilidade possível. Ele levanta o olhar sério. Túlio conclui, firme. Então, ela não pode ser sua mãe. A ficha cai de vez para Estela. Todas as peças começam a se encaixar. A confusão, as falas ensaiadas, o desconforto, algo sempre fora do lugar. Estela se levanta bruscamente, a cadeira arrastando no chão. Estela fala tomada pela revolta. Eu sabia. Tinha alguma coisa errada desde o começo. Túlio tenta conter o impulso dela. Túlio pondera, preocupado. Estela, espera. Ela está debilitada. Talvez não seja o melhor momento para um confronto. Mas Estela já não ouve mais. A dor vira indignação. E a indignação vira coragem. Sem olhar para trás, ela sai da sala decidida, os passos rápidos ecoando pelo corredor. Ela não vai mais fingir, não vai mais negar. Agora, ela quer a verdade, custe o que custar. E então, Estela entra no quarto sem bater e fecha a porta com força. O barulho faz Miriam se sobressaltar na cama. Ela tenta sorrir, mas o gesto morre no rosto ao perceber o olhar de Estela. Duro, ferido, decidido. Estela caminha lentamente até a beira da cama, segurando o exame com as mãos trêmulas. Estela confronta, firme, com a voz embargada. Se a senhora é minha mãe, explica isso aqui. Explica por que o seu tipo sanguíneo não bate com o meu, nem com o do meu pai. Miriam empalidece na mesma hora. Os olhos correm pelo quarto, procurando uma saída que não existe. Ela tenta se ajeitar na cama, desconfortável, respira rápido demais. Miriam balbucia nervosa. Isso deve ser algum erro. Esses exames falham às vezes. Acontece. Estela aperta o papel com força, o maxilar travado. Estela rebate, exaltada. Para de me tratar como idiota. Meu pai era tipo O, eu sou tipo A, você é tipo B. Isso é impossível. Olha pra mim e fala a verdade. Miriam tenta evitar o olhar de Estela. Começa a suar frio. A mentira já não se sustenta. Estela dá mais um passo à frente, a voz falhando de raiva e dor. Estela exige quase gritando. Fala, você não é minha mãe, é isso? Fala agora. O silêncio pesa como um castigo. Miriam fecha os olhos por alguns segundos, respira fundo e quando voltas a falar, a voz sai baixa, derrotada. Miriam confessa tremendo. Meu nome não é Miriam. Estela sente o chão sumir por um instante. Miriam continua, quase sem forças. Eu me chamo Natália. Nesse momento, Túlio entra no quarto às pressas, alarmado pelo tom da discussão. Ele para na porta, ao ouvir a confissão. Túlio reage chocado. Como assim? Natália? Natália começa a chorar de verdade, o corpo sacudindo. Natália fala desesperada. A verdadeira Miriam era minha amiga. A gente se conhecia há muitos anos. Ela morreu. Morreu de verdade. Estela leva a mão à boca, tentando respirar. Natália continua, culpada. Antes de morrer, ela falava muito de você. Dizia que a filha tinha vencido na vida, que era bem de vida, que trabalhava num hospital bom. Ela abaixa na tua cabeça envergonhada. Natália confessa em prantos. Eu achei que podia me dar bem. Achei que podia tirar algum dinheiro disso. Foi só isso. A dor se transforma em fúria. Estela explode, com a voz rasgada. Você usou a morte da minha mãe para tentar me dar um golpe? Você tem noção do que fez comigo? Natália tenta se defender, desesperada. Natália implora. Eu não pensei que ia machucar assim. Eu só... Mas Estela não deixa terminar. Estela acusa, fora de si.
Você brincou com a minha vida, com tudo que eu sofri, com a única coisa que eu nunca consegui superar. Túlio observa tudo, completamente atônito. Natália respira fundo e, como se já não houvesse mais nada a perder, solta a última verdade. Natália confessa, chorando: eu nem tô doente. Aqueles exames foram falsificados. Eu inventei tudo. Eu só queria dar um golpe. O choque é absoluto. Túlio leva a mão ao rosto incrédulo. Túlio murmura revoltado: isso é monstruoso. Estela perde qualquer resquício de controle. Estela grita, tomada pela revolta: sai daqui agora! Some da minha frente! Se eu te vir mais um segundo nesse hospital, eu chamo a polícia. Natália tenta dizer algo, mas percebe que não há perdão possível. Humilhada, ela se levanta às pressas, junta suas coisas com as mãos trêmulas e sai do quarto sem olhar para trás. A porta se fecha com força. O silêncio toma conta do ambiente. Estela sente as pernas falharem. O corpo inteiro treme. As lágrimas finalmente vêm, fortes, descontroladas, como se toda a dor acumulada de uma vida inteira tivesse sido liberada de uma vez. Túlio corre até ela e a ampara antes que caia. Túlio sussurra, emocionado: eu tô aqui, você não tá sozinha. Estela chora nos braços dele, completamente destruída. A verdade vem como uma pancada. Sua mãe morreu, e a mulher que apareceu em sua vida era apenas mais uma farsa cruel. Mas, dessa vez, a mentira foi arrancada e Estela nunca mais será a mesma. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. Dita e Sandra descobrem seus disfarces de Doris River e baronesa. E a festa de fim de ano vira um escândalo com a falsa baronesa sendo desmascarada diante de todos. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, Dita aceita cantar no dancing, como Doris River, sem imaginar que a noite de luxo vai se transformar em um campo de batalha. Nos bastidores da festa, um encontro inesperado faz as máscaras começarem a cair. O choque é duplo. A baronesa descobre que Doris River é, na verdade, Dita Ribeiro, e segundos depois, a própria Dita percebe que a poderosa anfitriã é Sandra, a criminosa que fingiu a própria morte. A revelação explode no salão, a elite entra em pânico e a comemoração vira um verdadeiro caos. Humilhada e fora de controle, Sandra é desmascarada publicamente, e a noite que prometia glamour termina em confusão, fuga e queda definitiva da farsa. Tudo deverá acontecer logo após Lorival aparecer na mansão para falar com Dita, com um sorriso que ele tenta conter, mas não consegue. Ele carrega uma pasta debaixo do braço, entra com pressa e já vai soltando a novidade como se estivesse segurando um tesouro. Lorival anuncia empolgado: Dita, eu consegui. Doris River foi oficialmente convidada para cantar na festa de Ano Novo do Dancing da Baronesa e do Ernesto. Dita para o que está fazendo na hora. O sorriso não vem. Pelo contrário, o rosto fecha de imediato, como se alguém tivesse derramado água fria nela. O peito aperta e a raiva sobe como se ela tivesse sido puxada de volta para tudo que tentou esquecer. Dita protesta, indignada. Logo na festa deles? Eu não acredito. Eu detesto aquele bigodinho. Foi ele quem tentou acabar com a minha carreira. Lorival respira fundo, já esperando essa reação. Ele apoia na pasta na mesa e fala mais sério, tentando fazê-la enxergar o tamanho da oportunidade. Lorival argumenta firme. Justamente por isso, eles tentaram destruir a Dita Ribeiro e agora vão pagar caro para aplaudir Doris River, sem nem desconfiar de quem ela é de verdade. Dita começa a andar de um lado para o outro, agitada. Ela passa na mão no cabelo, irritada, tentando decidir entre a vontade de recusar e o desejo de vencer. Por dentro, a ideia de estar no mesmo ambiente de Ernesto a deixa embrulhada, mas o nome Doris River também dá uma sensação de poder. Dita desabafa, desconfiada. Mas por que a baronesa quer isso? Ela nem sabe quem eu sou e mesmo assim tá me chamando para a festa dela. Isso tá com cara de armadilha. Lorival mantém a calma e entrega o papel com a proposta e o valor do cachê. Dita pega, olha e arregala os olhos na mesma hora.
Lorival explica, seguro. Ela quer status. Quer se exibir, quer dizer para a cidade inteira que a cantora do momento cantou no dancing dela. Ela quer ser a dona da noite. E a gente vai usar isso a nosso favor. Dita engole seco, ainda resistindo. Ela tenta devolver o papel, mas a mão hesita. Dita rebate, tensa. Eu não quero pisar naquele lugar. Eu não quero dar o gostinho de me verem ali. Candinho, que estava perto, escuta tudo e se aproxima devagar. Ele também não fica confortável com a ideia, mas sabe que a realidade está batendo forte demais na porta. Ele olha para Dita com carinho, tentando ser firme sem pressionar. Candinho aconselha, sincero. Eu sei que dói, Dita, mas você não pode deixar de ganhar um dinheiro desses por causa daquele sujeito. Você merece crescer, brilhar. Dita olha para Candinho e sente o peso da situação dele. Ela lembra da fábrica, das contas, do medo dele perder tudo, e a raiva se mistura com uma determinação nova. Ela respira fundo, fecha os olhos por um segundo e toma a decisão como se estivesse pulando de um precipício. Dita decide, determinada. Tá bom, Doris River vai cantar nessa festa, mas eu tô avisando, isso não vai terminar bem. Lorival sorri de leve, satisfeito, como se já esperasse essa coragem dela. Lorival afirma confiante. Então prepara o coração, porque a partir de agora, Doris River não vai mais ser só um disfarce, vai ser uma arma. Dita fica em silêncio, com o olhar pesado. Ela aceitou, mas por dentro, sabe que colocou o pé num território perigoso. O convite foi feito, o acordo foi fechado, e a noite de Ano Novo já começa carregada de ameaça. E então, chega o dia da festa. O dancing está irreconhecível, tomado por luzes sofisticadas, arranjos luxuosos e uma atmosfera de ostentação. Tamires corre de um lado para o outro, conferindo mesas, garçons e músicos, visivelmente tensa, com a responsabilidade de agradar a anfitriã da noite. Tamires orienta nervosa. Atenção com tudo. Hoje nada pode dar errado. A baronesa quer perfeição absoluta. Os convidados da alta sociedade começam a chegar, exibindo roupas elegantes e cumprimentos calculados. Em meio aos flashes e comentários, a baronesa surge deslumbrante, acompanhada de Ernesto, recebendo elogios e se sentindo o centro absoluto das atenções. Baronesa comenta satisfeita: essa noite vai entrar para a história e São Paulo inteira vai falar da minha festa. Ao saber que Doris River já chegou ao dancing, a baronesa demonstra curiosidade imediata, mas se irrita ao lembrar que não poderá ver o rosto da cantora. Baronesa reclama, vaidosa: é uma pena essa artista ser tão misteriosa, mas tudo bem, o talento dela vai abrilhantar a minha festa. Enquanto isso, pelos fundos do dancing, Dita chega acompanhada de Lorival. Ela está completamente caracterizada como Doris River, usando roupas elegantes e mantendo o rosto parcialmente coberto. Ao atravessar o corredor estreito que leva ao camarim, ela respira fundo, tentando controlar o nervosismo. Dita confessa, tensa: parece que o ar aqui pesa. Eu tô sentindo que alguma coisa ruim vai acontecer. Lorival tenta tranquilizá-la. Lorival garante, confiante: fica calma. Hoje você canta, recebe seu aplauso e vai embora. Nada além disso. Dita entra no camarim e começa a se preparar, concentrada. Do lado de fora, o burburinho da festa cresce, risadas ecoam e taças brindam o ano novo que se aproxima. É então que um pequeno acidente muda completamente o rumo da noite. Tamires, apressada, esbarra sem querer na baronesa e acaba derramando um drink no vestido sofisticado da anfitriã. O silêncio se instala por um segundo. Tamires se desespera, aflita. Me desculpa, baronesa, foi sem querer. A baronesa perde a compostura na mesma hora. O rosto se fecha, os olhos queimam de ódio e ela explode, humilhando Tamires diante de todos. Irritada, decide ir até os fundos do dancing para se trocar imediatamente. Bufando de raiva, a baronesa atravessa os corredores internos. Ao passar perto do camarim reservado a essa atração da noite, ela ouve vozes conhecidas e algo a faz parar. Movida pela curiosidade,
e pela desconfiança, a baronesa se aproxima da porta entreaberta. A baronesa entra no camarim sem bater, empurrando a porta com força. Ao ver Doris Rivers sem máscara, o choque é imediato. O rosto dela empalidece, os olhos se arregalam e a respiração falha. Baronesa grita, transtornada. Não pode ser. Doris Rivers é a Dita Ribeiro. Dita congela. O mundo parece parar por alguns segundos. Ela tenta manter a calma, mas a voz sai trêmula. Dita tenta se explicar, nervosa. Baronesa, eu posso explicar. Nada disso é o que a senhora está pensando. A baronesa não deixa Dita terminar. Ela avança um passo, tomada pelo ódio. Baronesa acusa, aos berros. Impostora, você agrediu meu marido, tentou destruir a minha reputação e agora quer cantar na minha festa como se nada tivesse acontecido? Dita reage, exaltada, sentindo a injustiça queimar por dentro. Dita rebate, firme. Eu nunca agredi seu marido. Ele mentiu, armou tudo para acabar com a minha carreira e você acreditou. A baronesa ri com desprezo, fora de si, e se vira em direção à porta. Baronesa ameaça, histérica. Eu vou fazer um escândalo agora mesmo. Vou acabar com você na frente de todo mundo. Desesperada, Dita tenta impedir que ela saia e segura seu braço. No movimento brusco, algo inesperado acontece. A peruca da baronesa se solta e cai no chão, revelando cabelos loiros por baixo. Dita paralisa, confusa, olhando fixamente. Dita questiona, sem entender. Ué, a baronesa usa peruca? A mulher tenta se recompor rapidamente, empurrando Dita. Baronesa rosna nervosa. Isso não é da sua conta, sua atrevida. Mas o estrago já está feito. Dita, desconfiada, age por impulso. Ela puxa de vez a peruca e, num movimento seguinte, arranca o tapa-olho. O silêncio explode no camarim. Diante dela está Sandra. Dita arregala os olhos, em choque absoluto. Não acredito. Você é a Sandra? A verdade cai como uma bomba. Sandra entra em completo desespero. O disfarce ruiu. Sandra berra fora de si. Cala a boca! Não se mete na minha vida, sua enxerida! Nesse instante, Lorival entra no camarim, atraído pelo barulho. Ele olha de Dita para Sandra, entende tudo em segundos e fica indignado. Lorival acusa, revoltado. Então é você, a Sandra, prima do Candinho, a bandida que devia estar presa e está enganando todo mundo. Sandra perde o controle de vez. Os olhos se enchem de ódio e pânico ao mesmo tempo. Sandra grita, desesperada. Eu não vou voltar para a cadeia nunca, nunca. Ela tenta empurrar todos e sair correndo, mas o tumulto já é grande demais. Vozes começam a se aproximar do camarim, curiosas com o escândalo que cresce. O disfarce caiu, a mentira veio à tona e a festa está prestes a virar um verdadeiro inferno. Tomada pelo ódio e pelo desespero, Sandra parte para cima de Dita, sem pensar duas vezes. As duas se engalfinham no corredor do dancing, trocando empurrões e tapas. O barulho chama a atenção de quem está por perto, e logo várias pessoas se aproximam, assustadas com a confusão. Sandra acerta Dita com violência, tentando impedir que ela avance em direção ao salão principal. Sandra rosna, fora de si. Você não vai acabar com a minha vida. Eu não vou deixar. Dita cambaleia, sente a dor, mas não recua. Mesmo machucada, ela se levanta tomada por uma coragem que nunca sentiu antes. Os olhos ardem, mas a voz sai firme. Dita grita, determinada. Agora todo mundo vai saber quem você é de verdade. Com a ajuda de Lorival, Dita consegue segurar Sandra e a arrasta pelo braço até o palco do dancing. A música é interrompida de forma brusca. O som das conversas morre no mesmo instante. O salão inteiro se cala, tomado pela curiosidade e pelo choque. Convidados da elite paulistana se levantam. Garçons param no meio do caminho. Tamires observa em pânico. Todos olham para o palco sem entender o que está acontecendo. Dita encara Zé na plateia, respira fundo e aponta para Sandra. Dita denuncia, em alto e bom som. Essa mulher não é baronesa nenhuma.
Ela é Sandra Sampaio Carneiro, uma criminosa que fingiu a própria morte para enganar todo mundo. O impacto é imediato. Um burburinho cresce como uma onda. Murmúrios, cochichos e expressões de espanto se espalham pelo salão. Ernesto entra em completo desespero. O rosto perde a cor, as mãos tremem e ele tenta se esconder no meio da multidão, sem saber onde enfiar o rosto. Sandra surta de vez, grita, empurra quem tenta segurá-la e parte novamente para cima de Dita. Sandra berra enlouquecida. Isso é mentira, ela está me difamando. Num movimento brusco, Sandra chuta Dita, que cai no palco. Lorival corre para socorrê-la, enquanto convidados gritam, e o caos se instala de vez. Aproveitando a confusão, Sandra puxa Ernesto pelo braço. Sandra grita desesperada. A gente precisa sair daqui agora. Antes que alguém consiga chamar a polícia, os dois fogem pelos fundos do dancing, empurrando quem aparece pela frente. O escândalo está feito. A farsa vem abaixo. E a noite de Ano Novo termina em caos, humilhação e revelações que vão ecoar por toda a cidade. Nada será como antes. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações. A verdadeira identidade de Lorival vem à tona. E Dita fica em choque ao descobrir quem ele realmente é. Nos próximos capítulos de Eita Mundo Melhor, Dita decide fazer um sacrifício pelo amor e aceita gravar um disco como Doris River para ajudar Candinho a salvar a fábrica. O sucesso começa a despontar rapidamente e Lorival se mostra cada vez mais presente, atento e protetor. Cuidado que passa a levantar desconfianças. Um reencontro inesperado revela que existe um segredo guardado há anos, quando a verdade finalmente é exposta. Dita descobre que Lorival é seu irmão perdido, uma revelação devastadora que muda tudo e transforma sua vida para sempre. Tudo deverá acontecer logo após Dita perceber que Candinho já não é mais o mesmo. Ele anda pela sala em silêncio, evita o olhar dela, carrega nos ombros um peso que não consegue esconder. Depois de tanta insistência, ele acaba cedendo e abre o coração. Candinho se senta devagar, suspira fundo e fala visivelmente abatido. Eu não quero vender a fábrica, Dita, mas está cada vez mais difícil. Depois do roubo das joias, parece que tudo ficou contra mim. Ele passa a mão pelo rosto, tentando manter a dignidade, mas a voz falha. Candinho continua sincero. Aquela fábrica foi o sonho da minha mãezinha. Eu prometi que ia cuidar de tudo, mas eu não sei mais de onde tirar forças, nem dinheiro para salvar aquilo. Dita escuta em silêncio. O coração aperta ao ver Candinho daquele jeito, tão diferente do homem otimista e confiante que sempre conheceu. Ela não responde de imediato, apenas segura a mão dele, tentando transmitir apoio. Mais tarde, sozinha no quarto, Dita não consegue dormir. As palavras de Candinho ecoam na cabeça. Ela se levanta, anda de um lado para o outro, lembra de tudo o que Lorival já havia proposto e de tudo o que ela vinha evitando por medo. Dita pensa, angustiada, mas decidida. Ela entende que talvez precise abrir mão da própria segurança para ajudar quem ama. Na manhã seguinte, Dita segue até a pensão. O coração bate acelerado enquanto ela procura Lorival. Ao encontrá-lo, hesita por alguns segundos, respira fundo e finalmente fala. Dita afirma, firme, mas apreensiva. Eu aceito gravar o disco. Se isso puder ajudar o Candinho, eu vou até o fim. Lorival se surpreende com a decisão. Os olhos dele brilham de emoção e alívio. Ele se aproxima, tomado por entusiasmo. Lorival responde, confiante. Você não faz ideia do que está dizendo, Dita. Essa decisão vai mudar a sua vida. Você nasceu para isso. Dita tenta sorrir, ainda insegura. Por dentro, o medo continua ali, mas agora divide espaço com a coragem. Ela sabe que está entrando num caminho sem volta. O sacrifício está feito e Doris River começa a nascer a partir de um gesto de amor. Lorival fica visivelmente radiante ao ouvir a decisão de Dita. Ele anda pela pensão com entusiasmo, gesticula, faz planos em voz alta, como se já enxergasse o futuro dela desenhado à sua frente. Para ele,
Aquela escolha muda tudo. Lorival fala animado. Você não imagina o que isso significa, Dita. Você tem tudo para se tornar um grande nome da música, um sucesso de verdade. Apesar do entusiasmo dele, Dita permanece inquieta. Ela cruza os braços, pensa por alguns segundos e resolve colocar para fora o que vem guardando desde o início. Dita questiona, sincera. Às vezes eu não entendo por que você se esforça tanto por mim. Parece até que tem outra coisa por trás disso. Não é só trabalho. Por um instante, Lorival se mostra desconfortável. O sorriso vacila. O olhar foge. Ele respira fundo e rapidamente se recompõe. Lorival responde, contido. Eu só tenho faro para talento de verdade, Dita. E você nasceu para brilhar, simples assim. As palavras soam convincentes. Dita observa Lorival por alguns segundos e acaba acreditando. Ela concorda com a cabeça, ainda com o coração dividido entre a gratidão e a dúvida. A partir dali, Lorival assume uma postura ainda mais profissional. Ele orienta Dita a se preparar melhor. Insiste para que ela estude inglês com mais dedicação. Treine pronúncia, postura e interpretação. Tudo precisa estar perfeito para o nascimento de Doris River. Paralelamente, Lorival acerta os últimos detalhes com Lúcio. Em uma entrevista animada na rádio, ele anuncia oficialmente que Doris River vai gravar um disco ali mesmo, causando burburinho imediato entre os ouvintes e nos corredores da emissora. Dias depois, Dita retorna à rádio completamente transformada. O figurino é outro, a postura é outra, o olhar carrega uma mistura de nervosismo e determinação. Agora, ela é Doris River. No estúdio, ao cantar as primeiras músicas do disco, o clima muda. Técnicos param para ouvir. Produtores trocam olhares impressionados. Lúcio acompanha tudo em silêncio, visivelmente encantado. A gravação termina sob aplausos espontâneos. Dita respira fundo, emocionada. Pela primeira vez, sente que aquele sacrifício pode realmente valer a pena. Doris River nasce ali, e o sucesso começa a se desenhar, forte e inevitável. E então, a rádio está em plena movimentação, por causa das gravações do disco de Doris River. Técnicos atravessam os corredores apressados, locutores falam ao fundo, mas Lorival segue atento a tudo, coordenando detalhes e observando o estúdio com satisfação contida. É nesse momento que Manuela chega à rádio para gravar sua radionovela. Assim que os dois se veem, o ambiente parece mudar. Lorival paralisa por um instante. Manuela também freia o passo. Os olhares se encontram e permanecem presos por tempo demais, carregados de surpresa, reconhecimento e um passado que insiste em vir à tona. Lorival tenta disfarçar, abaixa o olhar e segue andando. Manuela também força um sorriso contido, mas o incômodo é evidente. Ela acompanha Lorival com os olhos, sentindo que aquele encontro não foi casual. Horas depois, já na pensão, Manuela não consegue se concentrar em nada. Ela anda pela sala, inquieta, até Lorival chegar. Assim que ele entra, ela não perde tempo. Manuela questiona, confusa e direta. Eu te vi hoje na rádio e vi como você olhou para Dita. Essa história de Doris River não faz sentido para mim. Lorival tenta se esquivar. Ele deixa a pasta sobre a mesa, finge procurar algo e responde sem encará-la. Lorival comenta, evasivo, Manuela, não começa. Eu só tô trabalhando. Ela é uma artista promissora. Manuela dá um passo à frente, firme. A voz sai mais baixa, mas carregada de emoção. Manuela insiste, sentindo o peso do que diz. Não é só trabalho. Você nunca se envolveu assim com ninguém. Tem algo muito maior por trás disso. E você sabe. O silêncio toma conta da sala. Lorival passa a mão pelo rosto, respira fundo, claramente abalado. Ele percebe que não adianta mais fugir. Lorival fala sério e cansado. Eu sabia que esse dia ia chegar. Eu só não esperava que fosse assim. Manuela se senta devagar, os olhos marejados. Manuela confessa emocionada. Eu sempre soube que você ia acabar se aproximando, cedo ou tarde. Só não achei que ia demorar tanto. Lorival finalmente encara Manuela. O olhar carrega culpa,
saudade e decisão. Lorival continua, pesado. Já passou da hora dessa verdade vir à tona. Eu não posso mais fingir que nada disso existe. Manuela respira fundo, enxugando uma lágrima que insiste em cair. Manuela afirma com tristeza e compreensão. Então é isso? Você vai mesmo deixar tudo aparecer? Lorival apenas confirma com a cabeça, em silêncio. O passado, guardado por tantos anos, começa a emergir e a revelação que vai mudar tudo já está prestes a acontecer. Lorival anda de um lado para o outro, inquieto, enquanto Manuela permanece sentada, segurando as mãos com força. O silêncio carrega anos de segredos e mágoas. Manuela quebra o silêncio, com a voz embargada. Não era para ela descobrir assim. Você sempre soube que a Dita era sua irmã, e mesmo assim ficou calado esse tempo todo. Lorival para de andar. Ele respira fundo, como se buscasse forças para falar. Lorival responde, carregado de culpa. Eu sei, e isso me consumiu por anos. Mas eu não sabia como me aproximar dela sem causar um choque. Manuela se levanta, emocionada. Manuela relembra triste. O pai dela te expulsou de casa ainda menino, Lorival. Te apagou da família. E a Dita cresceu, sem nunca saber que tinha um irmão. Lorival confirma com a cabeça, os olhos marejados. Lorival continua, dolorido. Eu acompanhei tudo de longe. Vi a Dita crescer, cantar, lutar, e não podia me aproximar. Tinha medo de ser rejeitado, de abrir uma ferida grande demais. Nesse instante, a porta da pensão se abre devagar. Dita surge parada na entrada. O rosto está pálido, o olhar perdido. Ela ouviu tudo. Dita questiona trêmula e confusa. Do que vocês estão falando? Que história é essa de irmão? Manuela se vira assustada, percebendo o estrago. Manuela tenta explicar, nervosa. Dita, minha filha, não era assim, eu juro que a gente ia te contar com calma. Dita avança alguns passos, o coração acelerado. Dita insiste, exigindo a verdade. Contar o quê? Lorival, olha para mim. O que eles estão dizendo é verdade? Lorival se aproxima devagar, com respeito e medo da reação dela. Lorival revela, com a voz firme, mas emocionada. É verdade, eu sou seu irmão. O irmão que seu pai expulsou de casa quando eu ainda era muito novo. Dita sente as pernas fraquejarem. Ela se apoia na mesa, tentando se manter de pé. Dita reage, em choque. Meu irmão? Então você sempre soube quem eu era? Lorival confirma, com um leve aceno. Lorival explica sincero. Sempre soube. E foi exatamente por isso que eu fiquei longe. Achei que se chegasse dizendo quem eu era, podia te machucar, te confundir, te perder. Dita respira fundo, tentando organizar os pensamentos. Dita questiona, magoada. E preferiu mentir, fingir que era só meu empresário? Lorival abaixa a cabeça por um instante e responde. Lorival admite, com honestidade. Eu preferi te proteger do jeito que eu sabia. Ajudar na sua carreira, te dar oportunidades, te ver brilhar. Era a única forma que eu tinha de estar perto. Manuela se aproxima de Dita, com carinho. Manuela acrescenta emocionada. Ele sempre quis te contar. Só não encontrou coragem antes. O medo falou mais alto. Dita permanece em silêncio por alguns segundos. Tudo começa a se encaixar. O cuidado exagerado, a insistência, o apoio incondicional. Dita sussurra, ainda atordoada. Então era por isso que você acreditava tanto em mim, mesmo quando eu duvidava de mim mesma. Lorival confirma, com a voz embargada. Lorival afirma sincero. Você sempre foi minha família, Dita, mesmo sem saber. Dita fecha os olhos por um instante. Uma lágrima escorre. A revelação é grande demais para ser absorvida de uma vez. A verdade finalmente vem à tona. E a vida de Dita muda para sempre a partir desse momento. Escreve de qual cidade você está me assistindo. Se inscreve no canal e ativa suas notificações.